E aí pessoal, tranquilo? Meu nome é o professor Fernando Furlan e estamos aqui para mais um Isto é Histologia. Na aula de hoje, nós vamos dar continuidade ao estudo histológico das estruturas que compõem o trato gastrointestinal. Mas antes de nós entrarmos na composição histológica dos órgãos, nós vamos falar hoje sobre estômagos, pré-estômagos e intestino. Mas antes de nós entrarmos, vamos fazer uma revisãozinha rápida da estrutura geral do trato gastrointestinal. Eu comentei com vocês que nós teríamos que ter, desde o início, em mente a estrutura geral e que essa estrutura seria utilizada em todo o estudo do trato gastrointestinal. Tá? Então vamos rever rapidamente essas estruturas para que possamos aproveitar bem a aula de hoje. Nós havíamos comentado que toda a porção tubular do trato gastrointestinal possuem estruturas histológicas semelhantes, compostas por uma mucosa, submucosa, túnica muscular e uma túnica serosa, ok? E essas porções são extremamente semelhantes. A mucosa sempre vai ser dividida em um epitélio de revestimento, abaixo dele uma lâmina própria composta por tecido conjuntivo, podendo possuir outras estruturas como glândulas e nódulos linfóides, tá? Abaixo dela uma muscular da mucosa, tá? Fechando, né, a composição da mucosa. Então, a mucosa é formada por epitélio de revestimento, lâmina própria e túnica muscular da mucosa. Abaixo da mucosa, nós temos uma submucosa. A submucosa é formada por tecido conjuntivo também, e nelas nós podemos encontrar, dependendo da região, também estruturas como, por exemplo, glândulas ou tecido linfóide. Normalmente vamos encontrar também vasos que vão irrigar, tá, tanto a mucosa quanto a submucosa, e podemos encontrar também na submucosa, nós vamos encontrar na submucosa o plexo submucoso ou plexo de Meissner, ok? Abaixo da submucosa nós vamos encontrar a túnica muscular, composta pela muscular interna ou circular e muscular externa ou longitudinal. Entre as duas camadas musculares, nós vamos encontrar também o plexo mioentérico ou plexo de Auerbach. Externamente, as túnicas musculares, nós vamos encontrar a túnica serosa, por onde chegam também vasos e inervações. Tá? E pode se distribuir por toda a serosa. A serosa geralmente é formada por uma camada de células e tecido conjuntivo. Tá? A serosa ela é contínua, tá, ao mesentério, que recobre lá ao peritônio, né, que recobre toda a cavidade abdominal. Certo, pessoal? Então, por favor, como nós havíamos comentado, nós temos que ter em mente essa estrutura básica, senão nós não conseguimos aproveitar bem o conteúdo, tá, da histologia dos órgãos do trato gastrointestinal. Antes de falar de estômagos, nós vamos comentar um pouquinho sobre a estrutura histológica dos pré-estômagos. Pré-estômagos são compartimentos, né, presentes nos ruminantes, tá? E eles se conectam ao esôfago. Então nós vamos ver as características histológicas desses órgãos. Basicamente nós temos um grande compartimento dividido em 3 compartimentos menores: rumen, retículo e omaso. O maior desses compartimentos, o rumen, tá? E 2 outros compartimentos de tamanho muito próximo, retículo e omaso. O rumen é um órgão bem característico, né? Ele é formado por uma grande quantidade de papilas ruminais. Ele é todo recoberto por papilas. Essas papilas, elas, quando o animal nasce, logo após o parto, elas são papilas extremamente pequenas, né? E esses animais têm uma alimentação constituída basicamente de leite. Tá? Conforme esses animais começam a ingerir volumoso, tá? O alimento vai sendo um alimento mais grosseiro, essas papilas começam a se desenvolver. Tá? As papilas ruminais são papilas achatadas, né? Algumas literaturas têm formato semelhante à língua, né? Mas essas papilas ruminais são papilas achatadas em grande número
a quantidade e a altura delas vão variar um pouquinho de acordo com a região do rumen, tá? E podem variar também de acordo com a dieta, né? Animais exclusivamente a pasto têm papilas de tamanhos diferentes de animais confinados, né? Que se alimentam muito de ração, por exemplo, uma grande quantidade de dieta contendo carboidrato. Mas histologicamente elas são todas muito semelhantes, vai mudar um pouquinho a altura dessas papilas. Então nós temos o órgão todo recoberto, tá, por uma grande quantidade de papilas ruminais. Nós vemos aqui um corte, tá? Nós observamos aqui a parte muscular do órgão e aqui suas papilas. Quando nós olhamos a histologia do rumen, é um corte desse aqui que é preparado, tá, para estudo histológico. Então nós temos aqui corte histológico do rumen. Então nós vemos aqui as papilas e elas estão destacadas aqui também, tá? As papilas ruminais. O pessoal costuma confundir bastante a estrutura histológica desses três órgãos. É muito comum, tá, se confundir histologicamente rumen, retículo e omaso. Nós vamos ver alguns macetinhos básicos que possibilitam que a gente diferencie facilmente, tá, essas porções. Nós vamos nos concentrar, as diferenças são constituídas basicamente na mucosa, tá, dos pré-estômagos. Os pré-estômagos, todos eles são revestidos por epitélio estratificado, pavimentoso, queratinizado. Tá? Basicamente, esses órgãos, esse epitélio tem a função de proteção, metabolismo e absorção. Eles metabolizam, né, alguns ácidos graxos e também realizam a absorção. As células desse epitélio, como todo epitélio, elas possuem gap junctions, né? São moléculas de adesão intercelulares. Mas no tubo digestivo todo, nós vamos ver que essa adesão celular é extremamente forte, porque o conteúdo do tubo digestivo ele não pode passar pelo espaço entre as células. Então essas células, elas normalmente têm junções de oclusão, tá, impedindo a comunicação da luz do órgão com o espaço, com a lâmina basal, tá, do epitélio. Então, tudo que vai ser absorvido no tubo digestivo, ele é absorvido passando por dentro da célula e não pelo espaço entre as células. Ok? Então, nós temos aqui a papila ruminal, certo? E uma das características que facilmente possibilita que a gente diferencie essas regiões é a composição do interior dessa papila. Normalmente no rumen, tá, no interior da papila ruminal, nós observamos apenas lâmina própria. Tá? Então, tecido conjuntivo, alguns vasos. Tá? Então, nós vamos ver depois que no retículo e no omaso nós vamos encontrar também musculatura. Então, uma das diferenças básicas do rumen é que no interior de suas papilas existe apenas a projeção, né, da lâmina própria. Uma outra particularidade do rumen, tá, é que o rumen não possui a túnica muscular da mucosa. Tá? Então, nas regiões onde não existem papila, nós vemos aqui o epitélio ruminal, abaixo dele a lâmina própria, e a lâmina própria se funde com a submucosa. Nós vemos aqui uma arteríola na submucosa, então nós temos aqui a submucosa fundida. Pode ver que é difícil de a gente observar aonde começa uma e termina a outra. Então, a lâmina própria no rumen ela é fundida com a submucosa, formando uma estrutura chamada de própria submucosa. Logo abaixo da própria submucosa, nós temos as túnicas muscular interna, muscular externa. Tá? Nós vemos aqui a túnica muscular interna, um pedaço, um fragmento da externa. E aqui, como era um órgão de um bovino adulto, ele era muito espesso, não coube na lâmina, não veio, tá? Aqui teria ainda o restante da muscular externa e a serosa, tá? Mas na lâmina aqui não coube. Então, basicamente, essa é a estrutura básica, tá, do rumen.
lembrar, né? Então, particularidade do rumen. Papila ruminal tem apenas a lâmina própria do seu interior. Tá? O rumen não possui a muscular da mucosa. Tá? A lâmina própria se funde à submucosa, formando a própria submucosa. Ok? O retículo ele é um órgão bem fácil de ser reconhecido macroscopicamente, devido a esse aspecto semelhante à colmeia que nós observamos no órgão. Mas na histologia pode haver confusão, tá? E frequentemente o pessoal confunde, né, um corte histológico de retículo com o rumen. Tá? Chamo a atenção de vocês aqui para algumas estruturas que nós observamos no retículo, que vão ser observadas, é lógico, também na microscopia. Tá? O retículo ele possui cristas. Tá? Essa célula que é formada aqui, esse espaço chamado célula reticular, essa célula é delimitada, tá, por cristas. Nós temos cristas primárias, são essas cristas mais altas, e cristas secundárias, normalmente vão de um lado a outro da célula. Tá? Então existem cristas primárias, cristas secundárias, e nós observamos aqui no assoalho, tá, da célula, papilas cônicas. Então no retículo nós vamos observar as cristas primárias, cristas secundárias e papilas. Tá? Isso é observado também quando a gente compara aqui, vou tentar deixar aqui junto, aqui, ó, histologia e macro junto. Então se a gente fizesse um corte, ó, vindo dessa parede aqui até essa, uma crista primária a outra, tá aqui, ó, crista primária. No assoalho entre elas, várias papilas. Nós observamos aqui várias papilas. E aqui, uma crista secundária, aqui nós temos uma crista secundária. Ela não é tão alta quanto a crista primária. Tá? Então existem essas estruturas que não existem no rumen, tá? As cristas. Mas outras diferenças histológicas existem também. Tá? Nós vamos observar que no ápice de cada crista primária, nós vamos, além da lâmina própria, nós vamos encontrar musculatura lisa. Tá? Isso é uma particularidade do retículo. Tá? Ele possui cristas e no ápice das cristas são observados uma grande quantidade de feixes de músculo liso. Tá? Ó, a gente observa aqui lâmina própria, aqui músculo. Tá? Então é uma particularidade do retículo. Fora isso, nós observamos aqui, normalmente, a muscular da mucosa, que não existe, tá, lá no rumen. Então nós temos aqui a lâmina própria, abaixo a muscular da mucosa, submucosa, muscular interna, muscular externa e aqui mais externamente uma serosa. Então são essas as camadas, tá, do retículo. Lembrando que a diferenciação é feita principalmente pela presença das cristas e pela existência de musculatura na porção superior das cristas primárias. Além de lembrar que no retículo existe a camada muscular da mucosa que não existe lá no rumen. Certo? O omaso, gente, também é um órgão muito fácil de ser diferenciado, de ser observado na macroscopia. Tá? O omaso, ele possui uma grande quantidade de folhas, tá, ou de lâminas abomasais, e essas lâminas são mais ou menos em número de 100 e possuem tamanho diferente. Nós temos as grandes lâminas, são aproximadamente 12, que vão de uma superfície a outra superfície do órgão, cruzam o órgão de fora a fora. E nós vamos ter lâminas secundárias, terciárias, quaternárias, até quinta ordem, que são essas lâminas de menor tamanho. Ok? Nós observamos aqui que existem lâminas de tamanho bem menor. Então, aproximadamente são 5 ordens
tá, de tamanhos de lâmina. A presença dessas lâminas, né, diferente dos outros órgãos, são muito mais altas do que tanto cristas como papilas, facilmente faz com que a gente consiga reconhecer o órgão, só se atentando a essas estruturas, né? Então, nós observamos aqui a parte muscular, a parede do órgão, que está aqui, e aqui as lâminas ou folhas. Tá? Nós vamos ver aqui desde as lâminas mais altas, tá, até lâminas menores. Aqui, essas aqui, elas iam, né, de um lado ao outro do órgão, mas elas foram cortadas, senão não caberia na lâmina. Tá ok? Então nós temos aqui as folhas, algumas folhas foram cortadas, tá? Mas os tamanhos variam de primeira até quinta ordem. Tá? Independente do tamanho dessas folhas, uma outra particularidade grande é na estrutura histológica, que essas folhas, elas possuem, desde a sua base, a penetração das camadas musculares no interior delas. Enquanto nós vimos que o rumen não tem muscular no interior das papilas, os retículos, apenas nas cristas primárias, têm musculatura lisa no ápice. Aqui no omaso, nós observamos que tanto a camada muscular da mucosa, nós tivemos aqui a mucosa epitélio aqui, lâmina própria, e aqui a muscular da mucosa penetra lá no interior da folha. E nós vemos aqui também, ó, um fragmento aqui é a muscular do omaso, a camada circular, tá, ou muscular interna, ela penetra também no interior da folha. Então, quando nós olhamos uma folha omasal, desde a base, ó, nós vemos musculatura. E essa musculatura vai da base até o ápice, tá, da folha. Sempre nós encontramos musculatura. E a musculatura, como nós falamos em muitas regiões, nós observamos dois tipos de musculatura, a muscular da mucosa e a muscular do omaso. Ó. Nós temos aqui, ó, epitélio, lâmina própria, aqui é a lâmina própria, ó, epitélio, lâmina própria, muscular da mucosa. Tá, submucosa, muscular interna. Do outro lado a mesma coisa, ó. Aqui epitélio, lâmina própria, tá, muscular. Tá? E aqui nós vemos aqui a muscular da mucosa, né? E aqui a túnica muscular interna. Não é fácil de observar essa divisão em todas as regiões, mas aqui fica bem evidente. Ó. Temos aqui, ó, epitélio, lâmina própria, muscular da mucosa, dessa mucosa aqui, muscular da mucosa, dessa mucosa aqui. E aqui no meio, tá, muscular do omaso. Então, penetram na folha tanto a muscular da mucosa quanto a muscular do órgão. A gente vê aqui evidenciar. Aqui pegou bem o lugarzinho onde começa aqui, ó, a camada muscular interna, ó, se infiltrar lá no interior da folha. Tanto uma folha de primeira ordem, né, que vai de um lado ao outro, quanto uma folha de quinta ordem, uma folha menor, nós observamos a musculatura no interior. Isso fácil, fora o tamanho das folhas, mas essa presença da musculatura também faz com que facilmente consigamos, né, diferenciar o omaso das outras estruturas. Tá? E aí nós temos a túnica muscular, muscular interna, muscular externa e a serosa. Tá? Então, a estrutura, gente, abaixo da submucosa, para os pré-estômagos, praticamente é tudo igual, certo? A grande diferença, o local mais fácil de diferenciar elas, é realmente com relação a essas estruturas de papilas, cristas e folhas. E lembrar dessa diferença aí da presença de musculatura. Tá? No rumen, nós não vamos observar musculatura no interior da papila. No retículo, nós temos cristas e papilas, e nas cristas primárias existe musculatura no ápice, e no omaso nós temos as lâminas ou folhas abomasais com a musculatura em todo o seu interior. Isso é um macetinho que fica bem fácil de conseguirmos diferenciar essas
3 regiões dos pré-estômagos. Tá ok? Dando continuidade, nós vamos ver agora as estruturas histológicas que compõem o esôfago dos animais. Anatomicamente, nós vamos ver que normalmente o estômago ele é dividido na região de fundo, corpo, cárdia e piloro. Essa é a divisão anatômica. No entanto, histologicamente, a região do corpo e região fúndica, elas histologicamente são iguais. Então, na histologia, nós estudamos 3 regiões histológicas, tá? Cárdia, a região cárdica, região do piloro e região do fundo, ou pode ser também região do corpo. Algumas literaturas trazem também como região gástrica própria, né, para não fazer essa confusão da região fúndica com a região anatômica fundo, tá? Porque o que nós chamamos também de região fúndica, que é o que nós vamos usar aqui nessa aula, quando eu me refiro à região fúndica, na verdade, nós estamos nos referindo para a região de corpo e fundo, tá? Porque histologicamente essas regiões são iguais, tá? Mas em outras literaturas eles podem utilizar também região de corpo, porque é a mesma ideia, né? Que é uma região só, histologicamente, e algumas literaturas trazem ainda como a região histologicamente, né? Estuda essa região como região gástrica própria, tá? Aqui nós vamos nos referir a fundo, entendendo que quando falamos em fundo, nos referimos à região histológica de corpo e fundo, porque elas são semelhantes. Vendo algumas características básicas, tá, gerais do estômago, é importante nós lembrarmos, tá, algumas estruturas anatômicas aqui e alguns termos também que nós vamos referir. Tá? Nós podemos observar que às vezes nós encontramos algumas pregas nos cortes histológicos, algumas dobras, tá, na superfície gástrica, na mucosa gástrica. Tá? Essas pregas são chamadas de pregas gástricas e elas, a função delas é apenas acomodar melhor a mucosa quando ocorre a dilatação do estômago. Quando o estômago está cheio, né, a região muscular se dilata e para que não haja um estiramento, né, da mucosa, esta mucosa quando vazia, né, ela dobra e forma essas pregas. No entanto, quando o estômago está distendido, essas pregas elas somem, né? A mucosa fica toda lisinha. Então, ela na verdade faz apenas o acomodamento, tá, da mucosa gástrica quando ocorre a dilatação, certo? E nós vamos, como nós combinamos, as 3 regiões histológicas que nós vamos estudar: a região do cárdia, região de fundo e corpo, que histologicamente vai ser uma região só, tá? E a região do piloro. A superfície do estômago, eu separei aqui uma foto feita com microscopia eletrônica de varredura. Nessa imagem aqui nós temos a imagem da superfície do estômago, tá? O estômago ele possui uma mucosa, a mucosa ela é lisa com várias reentrâncias, tá? Essas reentrâncias que nós observamos aqui na mucosa, nós vemos aqui a superfície, essa superfície com essas reentrâncias. Essas reentrâncias são chamadas de fossetas gástricas, tá? Nesse esquema aqui a gente pode ver melhor, tá? Nós vemos aqui a superfície, uma superfície lisa, levemente enrugada, né? E nós observamos essas reentrâncias, tá? Essas reentrâncias fazem parte ainda da superfície estomacal e é nessas reentrâncias que o conteúdo das glândulas gástricas ele é liberado, tá? É liberado nessa região chamada de fossetas gástricas.
Então, quando a gente olha a superfície, nós vemos uma superfície enrugada com orifícios, né? Esses orifícios são as saídas das fossetas, né? A imagem que nós veríamos da superfície do estômago é essa aqui, né? Uma superfície enrugada com várias fossetas, né? Esses buracos que nós observamos são as fossetas gástricas. Nessas fossetas é que são liberadas o suco gástrico produzido pelas glândulas gástricas. Certo? Isso é uma coisa importante da gente ter em mente quando nós vamos falar em estômago. Todo o epitélio, nós vamos ver que nós observamos aqui, para a gente ter uma ideia, aqui é um corte esquemático, tá, da mucosa gástrica. Nós temos aqui a superfície com as fossetas e na região da lâmina própria, tá, nós encontramos as glândulas gástricas. As glândulas elas variam em número de espécie para espécie e todas essas glândulas, às vezes 2, 3, 4, 5, dependendo das espécies, elas desembocam nas fossetas. Tá? Nós vemos aqui 2 glândulas, aqui 2, mas pode ser número maiores de glândulas gástricas desembocando na fosseta e o conteúdo é jogado então para a luz. Nós lembramos que o estômago já é um órgão onde se inicia a digestão. E o suco gástrico ele tem uma importante função, principalmente na digestão de proteína, na digestão de carnes e proteínas. E o suco gástrico ele é rico em HCl, o ácido clorídrico, é um ácido que destrói facilmente várias moléculas, hidrolisa facilmente várias moléculas. E juntamente com o ácido são produzidas várias enzimas, né, que são capazes de digerir parede celular, de digerir proteínas, né? E essas moléculas, juntamente com o ácido clorídrico, facilmente teriam capacidade de agredir profundamente a mucosa gástrica. Mas nós sabemos que isso não ocorre, né? E se ocorrer é uma coisa muito grave, porque pode ocasionar desde uma úlcera até a perfuração do estômago e o suco gástrico seria, teria acesso à cavidade abdominal. Isso é extremamente grave, leva a um quadro chamado peritonite e pode causar a morte do animal. Então a parede gástrica ela tem que ser muito bem protegida. O que protege a parede gástrica? O muco. Tá? Nós vamos ver que todo epitélio de revestimento do antro gástrico todo epitélio de revestimento, e nesse epitélio existe uma grande... Ele é composto basicamente por células mucosas colunares, tá? É um epitélio simples, né, com uma grande quantidade de células colunares mucosas. E essas células, tanto aqui da superfície como da parede aqui da fosseta, ela produz muco e esse muco ele é produzido continuamente e é depositado sobre a superfície do estômago, impedindo que o suco gástrico faça a digestão das células que compõem o próprio órgão. Tá? Então são células extremamente importantes. Nós vamos ver a composição também das glândulas gástricas. Então nós vimos aqui que a superfície do estômago é todo revestido por epitélio simples colunar, composto basicamente por glândulas produtoras de muco. Ok? Aqui nós temos um esquema, voltando aqui, tá? Aqui nós temos um esquema básico comparando a histologia com o desenho esquemático que nós vimos há pouco, tá? Nós temos aqui a superfície, que seria a luz, né? Então nós temos aqui a fosseta, essa região aqui. Tem uma região chamada de colo ou de istmo, né? Que é uma região onde separa, né, do istmo para baixo. Nós temos as glândulas, do istmo acima a fosseta. Aqui no corte histológico, aqui não é um corte corado com hematoxilina e eosina, a gente vê que está tudo azulado, está corado com azul de toluidina. O azul de toluidina ele cora fortemente o muco. Aqui é para mostrar, né, que as células de revestimento são ricas em muco.
tá? O azul toluidina, ele cora fortemente o muco. Então a gente vê essas células que revestem, né, tanto aqui voltadas para a luz como voltadas para as fossetas, nós temos uma grande quantidade de células produtoras de muco. Tá? Aqui abaixo, as glândulas gástricas. Então, quando nós falarmos em estômago, tá, ele vai possuir as mesmas regiões, tá, que nós falamos no tubo digestivo. Ele vai possuir uma mucosa composta por epitélio de revestimento, lâmina própria, que nós vemos aqui entre as fossetas. Aqui na região das glândulas é difícil de observar a lâmina própria porque ela estaria nesses pequenos espaços aqui, ó, entre uma glândula e outra, só que muitas vezes as glândulas são enoveladas, o que dificulta o que a gente possa observar facilmente a lâmina própria, mas ela existe nesses espaços, tá, entre as glândulas. Então nós temos aqui o epitélio, lâmina própria, tá, com a lâmina própria aqui com glândulas gástricas. Abaixo disso, uma submucosa, complexo submucoso, né? Nós falamos também lá do plexo de Meissner. Abaixo da submucosa, uma outra diferença, uma diferença que nós observamos do estômago com relação aos outros órgãos, é caracterizada pela presença de 3 camadas musculares na túnica muscular. Tá? Nós temos cada camada muscular oblíqua externa, uma circular intermediária e uma longitudinal externa. Tá? E nessas 3 camadas, lembre-se que em todo o tubo digestivo nós temos o plexo mioentérico. Então, aqui como são 3 camadas, o plexo mioentérico ele vai estar entre a camada, da mesma forma que os outros órgãos, o plexo é localizado entre a camada circular e longitudinal. Tá? Só que a circular aqui é intermediária e a longitudinal é a externa. Ok? E externamente ele é todo revestido por uma serosa. Tá? E essa serosa ela é constituída por uma fina camada de tecido conjuntivo, e sobre esse tecido conjuntivo estão depositadas células mesoteliais, que é o tipo de célula que forma todo o peritônio. Ok? Então essa é a constituição básica gástrica. E precisamos lembrar também que o estômago, né, de todos os animais, eles são compostos por uma região aglandular e glandular. Isso vai variar um pouquinho depois entre as espécies. O tamanho dessa área aglandular. Se a gente for pegar, por exemplo, nos carnívoros, essa área aglandular é praticamente ausente. Né? Logo, né, da transição do estômago, já entra, aliás, do esôfago para o estômago, já tem a transformação abrupta, tá, em epitélio cúbico mucoso, cúbico simples. Tá? Nos ruminantes, né, nos equinos e ruminantes, nós temos uma área aglandular maior. Suínos também possuem uma área aglandular. Nós temos, os carnívoros têm uma área aglandular quase inexistente. Aí nós temos no suíno uma área aglandular um pouquinho maior. Nos equinos, maior que dos suínos. E a maior área aglandular é a área aglandular dos ruminantes. Né? A porção aglandular do estômago dos ruminantes, ela é composta por todos os pré-estômagos. Né? No estudo anatômico dos ruminantes, o estômago dos ruminantes é composto pelos pré-estômagos e pelo abomaso, que é o estômago químico. Né? E a área aglandular dos ruminantes é formada pelos pré-estômagos. Então, são os animais que têm a maior área aglandular do estômago. Né? Muita gente, às vezes, pensa, não, porque são órgãos separados, né? Rumen, retículo, omaso e abomaso. Não, na verdade, tudo aquilo são compartimentos do estômago do ruminante. O estômago do ruminante tem 3 compartimentos aglandular e 1 compartimento glandular.
Os aglandulares são rumen, retículo e omaso, que nós vimos anteriormente. E nós vamos estudar agora a parte glandular, que a parte glandular dos ruminantes, ela é igual ao que nós chamamos de, que nos ruminantes é chamado de abomaso, né? Nas outras espécies nós chamamos de estômago. Tá? Então existe essa transição então, do esôfago. Muitas vezes a parte glandular desses órgãos é composto, tá, por epitélio estratificado pavimentoso, muitas vezes queratinizado. Então é o mesmo epitélio do esôfago, ele penetra, né, dentro do estômago. Nos suínos, nos carnívoros é quase inexistente, nos suínos um pouco maior e nos equinos maior ainda, e a maior parte dos ruminantes, inclusive formando 3 compartimentos gástricos. Tá? Então existe uma porção do estômago que não tem glândulas. É importante também que nós tenhamos em mente os tipos celulares que compõem o estômago. Nós vamos ter basicamente células superficiais produtoras do muco, células mucosas das glândulas gástricas, células parietais, células chefe ou células principais e células enteroendócrinas. Tá? Não está representado aqui, mas nós temos também um 6º tipo celular, que são as células tronco, que vão dar origem a todos esses tipos celulares que nós comentamos aqui. Tá? As células superficiais são células que secretam muco, nós comentamos aqui, são as células que revestem a superfície do estômago e as fossetas, tá? Produzem muco que vai proteger o estômago da digestão, que seria promovida pelo suco graxo. Nós temos células mucosas do istmo, tá? E colo, que vão ser produzem o muco que é secretado juntamente com o suco gástrico. Nós temos células chamadas de parietais ou células parietais, que são células produtoras de ácido clorídrico e fator extrínseco, mas principalmente o ácido clorídrico. Temos também células chamadas células-chefe ou células principais, são células que vão produzir pepsinogênio e lipase gástrica. Ok? E finalmente as células enteroendócrinas, aqui representada pelas células G, tá? Que é uma célula enteroendócrina que existe em grande parte no estômago, e ela vai secretar um hormônio chamado de gastrina. A gastrina vai estimular a produção de ácido clorídrico pelas células parietais. A disposição dessas células, elas vão mudar dependendo da região do estômago, nós vamos ver mais adiante. Mas normalmente nós temos as células, quando nós falamos em nas células superficiais, é lógico, estão recobrindo, como nós falamos, a superfície e a região fúndica. Tá? As células mucosas da glândula vão estar normalmente na região apical da glândula, as células parietais na região intermediária e na região de base, né, lá na região mais profunda das glândulas, nós temos normalmente as células-chefe e células G. As células tronco geralmente estão nessa região aqui, né, na região do istmo, tá, que é a região de transição da fosseta para a glândula gástrica, porque a célula tronco ela vai se transformar em qualquer um desses 5 tipos celulares. Então ela está bem nessa região, porque quando é necessário repor as células superficiais elas têm um ciclo de vida bastante curto, de 4 a 5 dias. Então elas são repostas com muita frequência. Então as células tronco estão nessas regiões, elas se dividem e se transformam em células mucosas superficiais. Então as células vão sendo repostas aqui da região do istmo para a superfície, a reposição das células superficiais. Quando é necessário, as células parietais, células-chefe, podem ter vida de mais de 100 dias, até 200 dias, células parietais, por exemplo. Então, essas células-tronco, elas vão se diferenciar em células parietais, células-chefe ou células enteroendócrinas, e elas vão repor, né, da região do istmo para a região mais profunda da glândula. Então, a reposição ela é feita em direção à superfície e é feita em direção ao fundo da glândula
tá partindo aqui da região do isthmo, tá? Que é onde as células tronco normalmente se encontram. Nós falamos em células enteroendócrinas, mas existe uma grande quantidade de células enteroendócrinas, tá? E cada célula produz, né, o seu hormônio, que normalmente é jogado para dentro de vasos sanguíneos localizados na lâmina própria ou submucosa. Então nós temos células G que produzem gastrina, né? Nós temos células GR que produzem grelina, células CCK que produzem colicistolina, cistocinina, células S que produzem secretina, células K que vão produzir peptídeo inibidor gástrico, células M que vão produzir motilina, né? Aliás, células MO, porque células M nós vamos falar depois lá no intestino, é um outro tipo de célula. Mas estas são as células, nós falamos das células G, mas são células enteroendócrinas, são uma grande quantidade, tá, de células que produzem, né, diferentes hormônios que estimulam diferentes atividades, tá, do tubo digestivo. Então não é apenas um tipo de célula G, não, são células enteroendócrinas, são vários tipos celulares. E esses tipos celulares têm funções diferentes, né, no tubo digestivo. Essas células, nós não conseguimos diferenciar as células enteroendócrinas das outras células do tubo digestivo. Nós vamos ver que as células parietais e as células principais e as células mucosas são facilmente distinguíveis, mas nós não conseguimos distinguir as células tronco e as células enteroendócrinas. Nós sabemos que elas estão lá, mas nós não conseguimos visualizá-las facilmente. Depois de visto essas características gerais, nós vamos partir então para o estudo das características particulares de cada região do estômago, iniciando aí pela região do cárdia. Tá? Normalmente é nessa região do cárdia que está presente a região de transição, né, das espécies. Então, com exceção, é lógico, do ruminante, como eu falei, o ruminante tem 3 compartimentos, né, de transição de aglandular, mas normalmente nas outras espécies, nos não ruminantes, é na região do cárdia que ocorre a transição, né, do glandular para o aglandular. No canino, a região aglandular é extremamente pequena, nós comentamos, no suíno é um pouco maior, no equino, né, é o maior deles, considerando dentro do estômago químico, porque o bovino, a região de transição não é no estômago químico, lá é uma região bem abrupta. Essa região de transição, nós podemos observar aqui que existe uma transição abrupta, né, do epitélio estratificado, pavimentoso, queratinizado ou não, se abruptamente se transforma em epitélio cúbico, epitélio simples cilíndrico. Tá? Então nós vemos aqui a passagem abrupta aqui do epitélio estratificado pavimentoso para o epitélio cilíndrico, produtor de muco do estômago. Ok? Então essa região, o tamanho dela vai variar conforme a espécie, sendo muito pequeno nos cardíacos, né, um pouquinho maior no suíno, bem maior no equino e um tamanho, vamos dizer assim, monstruoso nos ruminantes. Visto isso, nós vamos estudar algumas regiões aqui. Vamos ver a diferença histológica das regiões gástricas, porque existem pequenas diferenças até na constituição das glândulas gástricas e na profundidade, na proporção dessas estruturas que faz com que nós consigamos, com uma certa facilidade, diferenciar as diferentes regiões
do estômago. Tá? Nós temos aqui um desenho esquemático representando a região do cárdio. Como toda região cardíaca, nós vamos observar aqui o epitélio de revestimento, tá? Formando aqui a invaginação, aqui formando a fosseta gástrica, que é recoberta por esse epitélio. E aí nós temos as glândulas gástricas. Tá? Aqui é a lâmina própria. Então nós temos o epitélio de revestimento, lâmina própria, com glândulas gástricas, abaixo muscular da mucosa, submucosa, e nós observaríamos também as 3 musculares, lembrando que o estômago tem 3 camadas musculares: a oblíqua interna, circular intermediária e longitudinal externa. Mas a diferenciação entre as porções, essa diferença só é possível ser feita a partir da mucosa, porque a submucosa, muscular e serosa, entre as outras regiões, elas são iguais. A particularidade, quando nós nos referimos ao cárdia, é com relação à profundidade das suas fossetas e a profundidade das glândulas gástricas. A região cárdia possui fossetas rasas e glândulas gástricas curtas. Tá? Isso é uma particularidade. Também pode ser levado em consideração a constituição das glândulas gástricas. Nós vamos observar, basicamente, células mucosas e células enteroendócrinas. Raramente observamos células parietais, tá, nas mucosas gástricas do cárdio. Certo? Então, nós não temos grande produção de suco gástrico nessa região. Apenas muco e hormônios. Às vezes, um pouquinho de ácido clorídrico na região do cárdia, na região de transição do cárdia para a região fúngica. Tá? Histologicamente, nós olhamos aqui um corte histológico corado com hematoxilina e eosina. Nós vemos aqui, ó, fossetas curtas. Nós temos aqui epitélio de revestimento, formando as fossetas. As fossetas são rasas. Tá? Então aqui é todo o revestimento. Aqui nós vemos a lâmina própria com glândulas gástricas. Tá? Essas glândulas possuem basicamente células enteroendócrinas e células mucosas. Tá? Nós vamos ver depois que é bem fácil de localizar, de diferenciar células parietais e células principais, porque as parietais são bem eosinofílicas e as células principais bem basofílicas. Então são células vermelhas e células roxas, né, que são bem fáceis de ser visualizadas. Então aqui nós observamos, voltando, fossetas rasas, glândulas curtas, tá? Então nós temos epitélio, lâmina própria com glândulas gástricas, e aqui nós observamos muscular da mucosa e submucosa. Uma outra particularidade é que muitas vezes nós observamos a muscular da mucosa projetando faixas de músculo entre as glândulas gástricas. Tá? Às vezes a contração dessas faixas ajudam também que as glândulas joguem, né, o seu conteúdo nas fossetas. Tá? Então nós observamos a muscular da mucosa com reentrâncias, né, formando feixes musculares que penetram entre as glândulas gástricas. Tá? Abaixo aqui é a submucosa, e abaixo, né, não existe aí, nós vamos ver depois no estudo de lâmina, é porque essas regiões não ajudam, né, na diferenciação das regiões. Mas abaixo daí nós teríamos a muscular constituída por 3 porções, né, oblíqua, circular e longitudinal, e abaixo uma serosa. Tá? Então, basicamente, gente, para quando a gente fala em cárdia, tá, lembrar, para fazer a diferenciação histológica, lembrar fossetas curtas, fossetas rasas, glândulas gástricas curtas. Tá? É um macetinho aí para quando a gente se refere à região do cárdia. A região do fundo, né, é a região mais completa, né? Basicamente nessa região que grande parte do suco gástrico é produzido. E essa região também, a região do cárdia normalmente é uma região pequena, né, na maioria dos animais, e a região fúngica, né, região com glândulas gástricas,
efetivas, é a maior região em todos os animais. A maior parte do estômago químico em todas as espécies é a região fúngica, ok? Vamos ver aqui um pouquinho o esquema delas e como os tipos de células presentes nessa região, porque essa é o tipo de glândula com maior quantidade de células, tá? E essas células têm uma distribuição também característica. Então nós observamos aqui a superfície, que seria a superfície do estômago, e aqui o epitélio de revestimento, revestindo ainda a fosseta. Então aqui nós teríamos a fosseta gástrica, daqui para baixo, glândula. Tá? Nós temos aqui a região do istmo, que é essa região de transição. Tá? Na região do istmo nós vamos encontrar, normalmente, células tronco, tá? Células mucosas e algumas células parietais, poucas células parietais. Então, a região do istmo. A região do colo, que é a região intermediária aqui, o istmo é só essa regiãozinha de transição. Tá? A região do colo, nós podemos observar um pouquinho de glândula de células produtoras de muco, uma maior quantidade de células parietais, tá? E uma que outra célula enteroendócrina, mas na região do colo predominam as células parietais. E nós temos a região da base, a região mais profunda. Aqui eles estão chamando de fundo, tá? Mas cuidado para não confundir com região fúndica. A região fúndica é tudo isso. Aqui ele está falando do fundo da glândula. Vamos chamar de base para não confundir, tá? A região de base, da base, nós vamos ter uma grande quantidade de células-chefe ou células principais, tá? É na região da base também que nós encontramos a maior quantidade de células enteroendócrinas e uma ou outra célula parietal, aleatoriamente distribuída. Tá? Então vamos lá de novo. Tá? Quando nós estamos na glândula, região de istmo, nós vamos ter células mucosas e poucas parietais, além de células tronco. Região do colo, basicamente células parietais, um pouco de células mucosas e uma ou outra célula enteroendócrina. Região da base, grande quantidade de células-chefe ou células principais, é onde se concentra a maior quantidade de células enteroendócrinas e aleatoriamente nós observamos uma ou outra célula parietal, tá? Aqui nós vemos no corte histológico, tá? Corado com, aqui como nós falamos, a coloração com azul toluidina, que vai corar fortemente, tá? O muco. Então nós observamos a concentração das células mucosas aqui na região de superfície, mas também aqui na região do istmo, tá? Nós temos um pouco de célula mucosa no istmo. Nós não conseguimos verificar bem aqui as células enteroendócrinas, diferenciar as células enteroendócrinas de células tronco. Mas aqui nós vemos células parietais, que são essas células que se coram mais avermelhadas na região do colo, que eles chamam de neck, ou pescoço, né? E a região da base, ou fundo, tá? Não usar fundo para não confundir a região da base, tá? Nós vamos ter uma grande quantidade de células principais ou células-chefe, que aqui elas não estão roxas porque não é hematoxilina e eosina. Tá? Na hematoxilina e eosina nós veríamos células principais coradas em vermelhas, células parietais coradas em vermelho, células principais coradas em roxo. Tá? Aqui nós vemos a muscular da mucosa e aqui a submucosa. Quando nós nos referimos a corte histológico, agora sim fica bem evidente aquilo que nós comentamos. Tá? Esse aqui é um corte histológico corado com hematoxilina e eosina. Então aqui nós vamos conseguir ver bem aquela diferenciação de cor que nós tínhamos comentado. Então nós temos aqui na região superficial essas células mais clarinhas, são células mucosas. Então nós vemos aqui, ó, superfície com as criptas. Tá?
essas reentrâncias são todas criptas. Aqui as glândulas gástricas. Uma particularidade na histologia também da região fúndica é que nessa região nós temos fossetas rasas, glândulas longas. Ó. Lembra, região do cárdia, fosseta rasa, glândula curta. Aqui, região de fundo, fossetas rasas, glândulas longas. Tanto que as glândulas aqui são divididas em istmo, colo e base. E existem diferenças histológicas nessas regiões. Tá? Observamos aqui o epitélio de revestimento, revestindo a superfície e a região das fossetas. Tá? Nós observamos aqui a região glandular, tá? Uma grande quantidade de glândula. Ó. Aqui é a região glandular, ó. As glândulas são profundas. Tá? E nós teríamos o que? A região aqui do istmo, colo e base. Numa coloração bem feita, a gente sabe que o istmo é uma pequena parte, tá? Aqui na transição da fosseta para a glândula. Então seria essa região aqui. A região do colo é onde nós encontramos principalmente células parietais. São células mais eosinofílicas, ó, fica mais vermelho. E a região da base, nós encontramos uma grande quantidade de células parietais. Células parietais são basofílicas, se coram bem pela hematoxilina, ficam roxas. Tá? Então nós temos aqui as três regiões, facilmente distinguíveis. Aqui nós conseguimos com facilidade distinguir as células parietais, são essas bem vermelhinhas. Tem umas células mais claras aqui, que geralmente são as enteroendócrinas. Tá? E na região de base aqui, ó, nós observamos uma maior quantidade de células chefe, células principais. Algumas, uma que outra, célula parietal. Tá? E umas células mais clarinhas, que são células, provavelmente células enteroendócrinas. Tá? Abaixo nós temos aqui a muscular da mucosa, e como nós comentamos, elas podem protruir, né, a musculatura entre as glândulas. Ó. Você vê que aqui saem feixezinhos de músculo que penetram entre as glândulas, que quando esse músculo contrai, ajuda a jogar o conteúdo da glândula para o lúmen do estômago. Então essas são as características da região de fundo. E a última região, a região do piloro, tá? É uma região também que é bem simples da gente diferenciar. Por quê? Porque é uma região, aqui nós temos nesse esquema, representado aqui a superfície, as fossetas e as glândulas. Reparem aqui que nós temos o que aqui? Fossetas profundas, com glândulas curtas. Então, cárdia, fosseta rasa, glândula curta. Região fúndica, fossetas curtas, glândulas longas. Região do piloro, fossetas longas com glândulas curtas. Então, histologicamente, essas três regiões, de acordo com a profundidade da fosseta e o tamanho das glândulas gástricas, a gente consegue facilmente diferenciar essas três regiões. Tá? A constituição também das células muda. Aqui nas glândulas do piloro, nós vamos observar células mucosas, algumas células parietais e células enteroendócrinas. Tá, lá no cárdia, se vocês lembrarem, nós tínhamos basicamente o quê? Células mucosas, células enteroendócrinas. Na região fúndica, todos os tipos celulares. E na região do piloro, células mucosas, células parietais, células enteroendócrinas. Tá, nas células da glândula. Na superfície, nós temos o quê? Células colunares mucosas. Tá, aqui no corte histológico, nós observamos aqui, olha a profundidade das fossetas. Aqui estão as glândulas. Ó. As glândulas são essa região aqui. Nós temos o quê? Fossetas extremamente longas. Tá? E glândulas curtas.
Então, de acordo com as características da mucosa, nós conseguimos facilmente diferenciar as 3 regiões gástricas. Bom, e para finalizar, pessoal, nós vamos ver as estruturas histológicas, né, dos intestinos. Inicialmente, é importante a gente lembrar que a porção, né, o intestino, ele é dividido em intestino delgado e intestino grosso. E cada uma dessas porções divididas em 3 regiões. Intestino delgado dividido em duodeno, jejuno e ilho. E intestino grosso dividido em colo, seco e reto. No intestino delgado, nós vamos ver que nós conseguimos fazer a diferenciação histológica entre duodeno, jejuno e ilho. O que não é verdade quando nós falamos de intestino grosso. Dificilmente nós conseguimos diferenciar histologicamente cólon, seco e reto, apesar de anatomicamente essa distinção ser possível. Na histologia nós não conseguimos. Quando nós falamos em diferenças histológicas, existem além de diferenças anatômicas, diferenças fisiológicas e histológicas. Nós falamos de intestino delgado, por exemplo, nós temos a concentração das funções de digestão e absorção de nutrientes. Isso ocorre principalmente, a finalização da digestão e a absorção de nutrientes ocorre principalmente no intestino delgado, enquanto no intestino grosso nós temos basicamente a ação microbiana sobre o conteúdo fecal, a absorção de água e algumas vitaminas, né? Mas o intestino grosso ele não praticamente não faz mais digestão. Nós temos ainda no intestino grosso o fracionamento, né, do bolo fecal, né, que é extremamente importante em muitas espécies, né? Porque os ruminantes, por exemplo, é um volume muito grande, né, de fibras ingerido, e em muitas espécies isso precisa ser fracionado, como nós observamos, por exemplo, nos equinos e nos pequenos ruminantes com a formação das síbalas, né? Ok? Uma das primeiras diferenças que nós vemos em relação do intestino delgado em relação ao grosso, anatomicamente, é lógico o diâmetro da luz, por isso ele é chamado delgado e grosso. O delgado tem uma luz menor, o intestino grosso uma luz mais ampla. Mas histologicamente, né, o que mais chama atenção na diferenciação dos dois é com relação à presença de vilosidades. Enquanto nós observamos aqui no intestino delgado, existe a presença dessas projeções. Nós temos várias projeções da mucosa em direção à luz, né, compondo as vilosidades. Tá? E entre as vilosidades, nós vemos aqui vários orifícios, que é onde iniciam as criptas intestinais. São as glândulas do intestino, elas são chamadas de criptas. Tá? Então, uma das grandes diferenças na histologia entre os dois é a presença das vilosidades, que elas só existem no intestino delgado. Tá? Nós vemos aqui abaixo, no intestino grosso, tá? Não existe vilosidade. Nós temos uma superfície plana, tá? Com a abertura igualmente aqui das criptas. Tá? Fora isso, a constituição do intestino ela é extremamente semelhante ao que nós vimos até agora para o tubo digestivo. Tá? Nós vamos observar em todas as regiões do intestino uma mucosa, tá? Submucosa, muscular interna, muscular externa e uma serosa. Tá, ok? As estruturas são as mesmas. Então nós vamos iniciar aí vendo as características do intestino delgado. Morfologicamente, né, nós temos algumas estruturas anatômicas, características que podem ser observadas no intestino grosso, mas são mais numéricas no delgado, que é o caso das pregas intestinais. Nós observamos uma quantidade maior de pregas circulares, tá, no intestino delgado desses animais. E, como nós dissemos, o intestino delgado, ele é todo, existe uma grande quantidade de vilosidades. Tá? Isso aqui é uma foto de uma
endoscopia, né, de intestino delgado, onde, é lógico, foi injetado água, nós vemos aqui algumas bolhas de gás, mas a água faz com que as velocidades fiquem flutuantes e a gente consiga observar essas velocidades. Então, macroscopicamente, né, quando em água, a gente coloca em água, fica mais fácil de ver as velocidades, o intestino delgado tem esse aspecto aveludado. Nós observaríamos aqui num maior aumento, né, a presença da grande quantidade de velocidades. Essas velocidades são exclusivas do intestino delgado e tem a função de aumentar a superfície de contato, tá, do intestino com o alimento. Tá? A velocidade ela aumenta bastante essa superfície de contato. Nós vamos ver que existem 3 características que aumentam a superfície de contato. A presença das pregas, tá? Que aumenta muito pouco, as velocidades que têm um aumento considerável, mas nós vamos ver mais adiante a principal característica que aumenta a superfície de contato, que ajuda muito na digestão, que são as microvelocidades. Tá? É uma característica muito importante dessas células. Aqui, numa microscopia eletrônica de varredura do intestino congelado e fracionado. O intestino foi congelado e quebrado e foi feito uma microscopia eletrônica de varredura, então a gente consegue observar aqui novamente a presença das velocidades, que são características do intestino delgado. Nesse esquema aqui, nós observamos também microscopia eletrônica de varredura. Então nós vemos lá embaixo os furinhos das criptas, né, a entrada das criptas, das glândulas intestinais, e aqui as projeções, as velocidades. Aqui no desenho esquemático, né, as velocidades com as criptas estão entre as velocidades. Nós observamos aqui a vascularização da velocidade, né, nós temos normalmente um ramo arterial que sobe dentro da velocidade, tá, vai produzir capilares que depois vão se anastomosar, formando uma vênula, que vai deixar a velocidade. Tá? E entre os capilares e a vênula nós temos um linfático chamado de ducto galactóforo, tá? Que é o que faz a drenagem linfática dessas velocidades. Ok? Então nós temos, aqui nós temos o epitélio, a lâmina própria. Tá? A lâmina própria vai dentro da velocidade também. Lâmina própria. Aqui as criptas presentes na lâmina própria. E abaixo muscular da mucosa. Tá? E depois submucosa, muscular interna, externa e serosa. O resto é semelhante, tá? Em todos todas as diferentes regiões, tá, do intestino delgado. Existem alguns tipos celulares próprios também do intestino delgado. Não só do intestino delgado, vão ocorrer também no grosso, com exceção das células de Pannet. Tá, nós observamos, normalmente, nas velocidades, nós temos uma grande quantidade de células absortivas. Tá? São células com bordas em escovas, uma grande quantidade de microvelocidade. Nós vamos olhar ali. Entremeado a elas, nós observamos células caliciformes, tá? Que são células que vão produzir muco para dar viscosidade. Aqui nós temos representado a lâmina própria com artéria e o capilar linfático, o ducto galactóforo, que nós vimos. Normalmente nós observamos um espaço em branco, principalmente no ápice das velocidades, há uma abertura, né, normalmente é um buraco claro, que a gente onde fica mais dilatado, tá, o ducto galactóforo. Na região das criptas, além das células absortivas e das células caliciformes, nós vamos observar ainda células enteroendócrinas. Tá, aqui, é lógico, elas existem, mas são difíceis de ser observadas. E lá no fundo da cripta, nós observamos células de Pannet, tá, que são células que secretam lisozimas, estão relacionadas à imunidade do tubo intestinal. As lisozimas, elas atacam principalmente a parede das bactérias, facilitando a criação de poros e a ruptura dessas paredes. E é também no fundo das criptas onde nós vamos encontrar as células-tronco. Tá? A reposição celular no intestino ela é feita da
das criptas para o ápice. Quando nós falamos lá no estômago, nós vimos que nós tínhamos as células-tronco localizadas na região do istmo. E elas faziam a reposição tanto do istmo para a superfície, como do istmo para o fundo da glândula. Tá? Aqui nos intestinos, no intestino é ao contrário. Ao contrário não, mas é diferente. Nós temos as células-tronco localizadas lá no fundo das criptas, junto com as células de Panet. E essas células-tronco vão se dividindo em qualquer tipo de célula que seja, e vão empurrando as células para cima, né? Elas vão se diferenciando, e a reposição celular é feita do fundo para o ápice. Tá ok? Nós vamos observar, podemos ver aqui no detalhe, as células absortivas. Tá? São células com borda e escova. Nós temos uma grande quantidade de microvilosidades. Tá? Essas microvilosidades são pequenas projeções da superfície celular que aumentam muito, tá, o tamanho da superfície de cada célula. Consequentemente, aumenta muito a superfície total de absorção do intestino. Tá? O que mais aumenta a superfície de contato do intestino são as microvilosidades, mais do que as pregas, mais do que as vilosidades. Aqui nós vemos uma célula caliciforme. Tá? Normalmente o muco se cora em branco, mas aqui não é uma coloração de hematoxilina e eosina, nós temos uma coloração de PAS. O PAS é um corante utilizado, que pode ser utilizado para corar muco. Ele cora o muco em vermelho. Tá? E aqui nós temos contracorado com hematoxilina e eosina. Mas aqui no caso o muco que não se cora está corado pelo PAS. Então o muco no PAS fica vermelho. Nessa outra imagem aqui embaixo nós temos um detalhe, a região do fundo, tá, das criptas, a região da base das criptas, onde nós encontramos as células de Panet, que facilmente podem ser visualizadas pela existência, né, desses grânulos eosinofílicos, que é onde se concentram as lisosomas, e células tronco, né, que não é fácil dizer que essa aqui é uma célula tronco, pode ser uma enteroendócrina, porque é difícil de diferenciar entre elas. Mas as células de Panet são localizadas lá na região do fundo das criptas. É uma outra tipo de célula também importante do intestino. E nós temos aqui um tipo celular que nós vamos observar apenas nas regiões em que existem nódulos linfóides. Tá? Espalhados por todo o tubo por todo o intestino, pode ocorrer nódulos linfóides do intestino delgado, são chamados de placa de Peyer. Mas normalmente ela forma uma placa contínua apenas no ilho. Mas ela existe também no duodeno e no jejum aleatoriamente, como pequenos botões de aglomerados linfóides. Esses botões, normalmente, esse tecido linfóide, ele penetra, né, desde a lâmina própria até a submucosa. E na região onde existem esses nódulos linfóides, lá no intestino delgado, existem, tá, na superfície do intestino, abaixo por exemplo, o aglomerado linfóide estaria aqui embaixo, as células superficiais. Na região superficial existe uma célula chamada de célula M. Essas células, elas formam invaginações que possibilitam que os linfócitos entrem, tá, nessa invaginação formada por ela e fiquem extremamente próximos da superfície. Por que isso? Para diminuir a distância do contato das células de defesa com possíveis patógenos localizados na luz do intestino. Então, se alguma bactéria, alguma coisa prejudicial ao organismo entrar, facilmente ela entra em contato com as células de defesa localizadas nos nódulos linfóides. Por quê? Porque na região onde existe nódulos linfóides, existe um tipo especializado de célula, chamada de célula M, que possui que forma essas invaginações que vão se encher de células de defesa, fazendo com que elas tenham um contato extremamente íntimo com a superfície da célula. Tá? Isso é um tipo celular que nós vamos observar nas regiões em que existem placas de Peyer. Tá? As células M existem apenas no intestino. Tá ok?
E aí nós conseguimos fazer a diferenciação histológica entre os 3 segmentos. Apesar de existir uma diferençazinha também, aqui nós vemos 3 cortes de um mesmo animal. Existe uma diferença entre o tamanho da mucosa, espessura, mas é muito difícil da gente levar isso em conta, porque isso varia muito de animal, de espécie para espécie, e também com a alimentação. Então existem fora a altura das velocidades, existem características histológicas mais importantes nas quais nós vamos nos apegar para fazer essa diferenciação. Tá? Então nós vamos ver aqui as estruturas, como diferenciar duodeno, como caracterizar histologicamente essas 3 regiões, duodeno, jejuno e hilo. Certo? Duodeno é uma pequena região do intestino que vai estar ligada, né, do intestino, o estômago, a região pilórica, faz sequência com o duodeno. E o duodeno é muito fácil de ser identificado, porque próximo à região do piloro, na região inicial do duodeno, nós temos, em muitos animais, na região cranial, em outros, em todo o duodeno, mas no duodeno existem as glândulas duodenais, ou glândulas de Brunner. Tá? Essas glândulas, elas ajudam a identificar o duodeno. Tá? Nós vemos aqui as vilosidades, a muscular da mucosa, aí a submucosa com glândulas duodenais ou glândulas de Brunner. Tá? Aqui nós vemos muscular interna, muscular externa. Tá? Nós vamos ver aqui que as regiões, elas são as mesmas, como nós falamos, para qualquer órgão tubular. Nós temos um epitélio de revestimento, revestindo todo o intestino. Abaixo dele, lâmina própria. Tá? A lâmina própria, ela está aqui dentro da vilosidade também. Tá? Aqui a lâmina própria dentro da vilosidade e a lâmina própria aqui embaixo. Tá? Abaixo, na lâmina própria, nós temos aqui a muscular da mucosa, tá? E a submucosa com grande quantidade de glândulas duodenais. Isso ajuda muito a reconhecer, né, o intestino. Nós vemos aqui na superfície, né, várias células absortivas intercaladas com células caliciformes. Na coloração de HE, né, o muco não se cora bem. Então nós observamos aqui o epitélio. Se a gente der a proximidade, conseguimos observar que no ápice desse epitélio existem as microvilosidades, são essas estruturas aqui. Tá? O epitélio é simples colunar, como a gente está vendo aí. Aqui embaixo, né, nós observamos uma grande quantidade de glândulas duodenais, tá? Que é o que caracteriza o duodeno. Ainda aqui no duodeno, se a gente, como nós comentamos, né, nós temos entre as duas camadas musculares um plexo aqui nesse corte histológico, por acaso está bem evidente, que é o plexo mioentérico ou plexo de Auerbach. Tá? Que a gente consegue observar, caracterizar bem ele aqui. A gente vê um plexo nervoso entre as duas camadas musculares. Tá? A gente vê as camadas musculares, aqui o plexo mioentérico. Tá? O plexo aqui, camada circular interna, camada longitudinal externa. Então, quando nós falamos em duodeno, lembrar que duodeno existe na submucosa as glândulas duodenais ou glândulas de Brunner. Tá? São glândulas que caracterizam para nós o duodeno. O jejuno, ele não possui glândulas. Nós vamos ver que o jejuno, como que nós podemos caracterizar o jejuno? O jejuno, ele vai possuir apenas a estrutura básica do tubo digestivo. Tá? Enquanto no duodeno nós temos as glândulas de Brunner,
E no ilho nós vamos ter as placas de Peyer. No jejuno nós temos a estrutura básica do tubo digestivo, caracterizado por mucosa, submucosa, muscular interna, muscular externa e uma serosa. Tá? Aqui nós vemos as vilosidades. E aqui, só para caracterizar bem para a gente, aqui tá bonito de observar, ó, nós observamos lá no fundo das criptas, o que? As células de Panet. Aqui está bem fácil, estão bem bonitas de visualizar. Ó. Aí são células que estão localizadas no fundo das criptas e possuem vários vesículas, né, eosinofílicas. Então nós temos aqui, ó, as vilosidades e aqui as criptas, certo? Então nós temos o epitélio revestindo todas as vilosidades, a lâmina própria nesse espaço, aqui a muscular da mucosa, submucosa, tá? Muscular interna, muscular externa. Aqui nesse corte também está muito bom para a gente observar os plexos, tá? Observamos aqui a submucosa, onde tem o plexo submucoso. Tá? Nós temos aqui vários aglomerados de células nervosas, neurônios, aqui caracterizando, tá? Aqui os plexos mucosos ou plexos de Meissner, tá? Então nós conseguimos na região submucosa. Nós observamos aqui na transição, tá, entre a muscular, nós temos aqui muscular interna, muscular externa. Tá? Entre as duas nós temos o plexo mio, de músculo, estão entre as camadas musculares, mioentérico. Tá? Então nós vemos aqui outro plexo, que são células nervosas também localizadas nessa região aqui. Ó. Então o jejuno, gente, é lembrar que o jejuno ele possui a estrutura típica do tubo digestivo. O duodeno possui glândulas duodenais. O jejuno possui apenas a estrutura típica, enquanto no ilho, o que caracteriza para nós o ilho? A presença do tecido linfóide em grande quantidade, formando uma placa contínua. Tá? Uma placa contínua longitudinal, chamada de placa de Peyer. Tá? Então isso é o que mais caracteriza para a gente, tá? O ilho. As placas de Peyer, nós observamos aqui, ó, elas vão desde a região da lâmina própria, aqui está o epitélio, olha aqui, já começa aqui o tecido linfóide e ele vai até a submucosa. Tá? Aqui nós temos a submucosa, muscular interna, muscular externa. Tá? Então nós temos aqui. Lembrar que nessas regiões aqui, onde está em contato com o epitélio, nessas regiões que nós vamos observar as células M, tá? Que as células linfóides podem entrar dentro das células para ficar em contato aí com patógenos que possam existir aí no tubo digestivo. Então, a porção que mais caracteriza para nós o ilho são as placas de Peyer. Então, intestino delgado possui vilosidades, coisa que o intestino grosso não tem. E como nós diferenciamos as três regiões? Duodeno tem glândulas de Brunner. Jejuno, a estrutura básica do tubo digestivo. Ilho, a existência das placas de Peyer. Isso nos ajuda bastante a diferenciar as três porções do intestino delgado. Intestino grosso, como nós lembramos, é uma região que não possui vilosidades. Então, se a gente observar, não foi uma superfície lisa, sem vilosidades, temos que pensar em intestino grosso. Realmente, existem outras estruturas que também caracterizam o intestino grosso macroscopicamente.
Tá? Nós podemos observar também na histologia, como por exemplo, as tênias do cólon e tênias do seco. Tá? No cólon e no seco, nós podemos observar, as tênias é uma projeção de musculatura que nós observamos na porção mais externa do órgão, na camada muscular externa. Ela forma esses aglomerados de músculo, né, que formam essas projeções chamadas de tênias do cólon e tênias do seco. Pode possuir também na superfície algumas pregas circulares, mas são em menor número do que as pregas que são observadas no intestino delgado. Certo? Histologicamente, nós observamos que o epitélio ele é liso, sem vilosidades. Nós observamos aqui. Cuidado para não confundir com o estômago, isso aqui. Tá? Lembrar que o estômago tem as fossetas, aqui nós temos direto a glândula, direto as criptas. Tá? Então nós temos o epitélio liso com a abertura das criptas, que são as glândulas intestinais. Aqui a lâmina própria, tá? Aqui a muscular da mucosa, abaixo a submucosa, muscular interna, externa e serosa. Então essa é a estrutura básica do intestino grosso, né? Nós temos a diferença aí que não existem velocidades, como nós observamos no intestino delgado. Uma outra característica é que normalmente as glândulas do intestino grosso são muito mais profundas que as glândulas do intestino delgado. As criptas do intestino grosso são mais profundas que as criptas do intestino delgado. Tá? E a quantidade de célula caliciforme no intestino grosso é muito maior que o delgado também, precisa de mais muco para fazer dar sequência ao andamento do bolo fecal. Certo? Quando nós olhamos um corte histológico, tá? Temos aqui um corte histológico de intestino grosso. Tá? Observamos aqui as tênias, ó. São esses aglomerados de músculo que a gente observa uma projeção muscular. Então as tênias ajudam também a identificar, porque elas só existem no intestino grosso. Tá? Aqui nós vemos as pregas. Tá? Quando a gente olha a superfície ela é lisa, sem a presença de vilosidades. No músculo, no intestino delgado, nós teremos aqui vilosidades. Aqui não, nós temos uma superfície lisa com criptas. Nós vemos aqui as criptas intestinais. No intestino delgado também nós não observamos as células de Panet nas criptas. Tá? E a quantidade de célula caliciforme é muito maior, tá, no intestino delgado que no intestino grosso. Então é extremamente tranquilo também para a gente fazer essa diferenciação. O intestino grosso é uma estrutura bastante simples. E dessa forma, aí nós encerramos, né, aqui o conteúdo de estômago e intestino. Na próxima aula nós fechamos a histologia do trato gastrointestinal, onde nós vamos ver as glândulas anexas ao tubo digestivo. Vamos ver a histologia de glândulas salivares, fígado e pâncreas. Tá joia, gente? Até lá, um grande abraço a todos.